Olá, pessoal. Olá, educadores que estão sempre aqui com a gente. E bem-vindo aos novos que estão chegando também aqui ao nosso Momento Elos. Nós estamos na nossa 17ª edição desse momento, que nós fazemos com muito carinho para todos os educadores desse país. Então, quero lembrar vocês da nosso último Momento Elos, da segunda-feira passada, que nós falamos sobre a experiência de mediação tecnológica na rede estadual do ensino de Piauí. Foi um momento bem legal, quero agradecer a participação da professora Viviane Holanda Barros de Carvalho e da professora Regiane Palácio e da nossa querida Andréa Gonçalves, que mediou essa conversa. E agradecer e parabenizar todo o trabalho de Piauí e do secretário Ellen Gera de Brito Moura, que tem feito um trabalho de excelência nessa experiência tecnológica de mediação, de levar o ensino às suas escolas. Então, se vocês querem ver como foi feito isso, conhecer esse trabalho, entre nas nossas redes sociais. O nosso pessoal, nossa equipe técnica vai colocar aí para vocês o nosso canal do YouTube, para vocês acessarem todos esses conteúdos de todas essas lives. A gente sempre procura trazer conteúdos que vão agregar o dia a dia das escolas para colaborar nesses momentos que nós estamos passando, dessas dificuldades, né, em relação à quarentena, à pandemia, ao ensino remoto. Falamos também bastante da questão da inclusão, sobre o racismo LGBT. Nós também, antes desse encontro, falando de Piauí, a gente falou sobre o papel da escola na construção dos gêneros. Foi uma discussão muito interessante. Também quero agradecer a professora Regina Peralta, a professora Flávia Vivaldi e a professora Adriana Riga, que fizeram uma discussão muito construtiva sobre o tema. Então, se você tem interesse em saber ainda sobre isso, acesse nosso canal de YouTube, que lá tem todo o conteúdo para vocês, tá bom? E para dar um gostinho do que vem por aí, a nossa próxima live, segunda-feira que vem, nós teremos a professora Vera Placo, uma estudiosa sobre formação de professores, e junto com a professora Vera Placo, nós vamos trazer para conversar com ela, nessa mesma bancada, uma coordenadora pedagógica de Cabo de Santo Agostinho, uma pessoa que está com a gente em todas as lives, a nossa querida professora Riso, que está sempre presente, fazendo perguntas, interagindo aqui com a gente. Então, vai ser um bate-papo de quem está lá na academia, estudando sobre a teoria de formação de professores, e mais a querida Riso, que vocês, nosso público já conhece, que acompanha, que ela está sempre aqui com a gente, que está lá na escola fazendo a formação de professores. Então, deixo o convite aqui para vocês, vai ser muito legal. Nós também estamos fazendo uma enquete sobre possíveis dúvidas que vocês queiram trazer para a professora Vera Placo. Então, a equipe também vai deixar aí para vocês, tudo bem? Mas hoje a nossa conversa vai ser sobre o Fundeb. Vocês sabem o que é o Fundeb? Esses dias aí teve uma grande campanha nacional, eu vi muita gente na rede social com uma plaquinha, vote no Fundeb. E nós lá da Elos ficamos bem preocupados e pensamos, será que os educadores desse país estão bem cientes, estão seguros para falar sobre esse assunto, sabem realmente o que significa o Fundeb? E para isso, nós trouxemos dois convidados muito para lá de especiais. Primeiro eu quero apresentar a professora Cleusa Repúlio, é uma pessoa muito querida de todos nós, ela foi secretária de Educação de Santo André, de São Bernardo do Campo, aqui da nossa região, inclusive minha secretária de Educação na época que eu fui diretora de escola, e de muitas pessoas que eu conheço. Então, ela é um exemplo para nós, um exemplo de vida, um exemplo de profissional. Hoje ela trabalha como especialista e consultora para várias redes de ensino. Então, vocês estão em ótimas mãos com a professora Cleusa Repúlio hoje. Então, é muito orgulho para nós e para a nossa equipe ter você aqui, Cleusa. Como também o Olavo Nogueira, que é o nosso especialista também, ele trabalha
Todos pela Educação, que não sei se vocês conhecem, Todos pela Educação é muito conhecida na nossa rede de educadores, é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, e o Olavo é diretor de políticas educacionais, e ele também está muito apropriado sobre esse assunto. Então, hoje é show de bola, temos 2 especialistas que nós trouxemos para conversar com vocês. Eu espero que vocês aproveitem para tirar suas dúvidas e a gente fazer um bom bate-papo sobre esse assunto e que vocês possam se sentir seguros para falar com propriedade sobre o Fundeb. Tudo bem? Boa tarde, Cleusa. Boa tarde, Olavo. Boa tarde. Prazer estar aqui. Então, eu vou começar com a Cleusa, perguntando se para ela começar dizendo para a gente o que é o Fundeb. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, um prazer rever e saber que tem várias pessoas, né, que já passaram aí, nós já passamos juntos uma trajetória, e isso é muito bacana. Eu acho que esse tempo na educação e os amigos que a gente constrói vão consolidando aí o nosso entendimento, né, da garantia de direito. Então, vamos lá. O que é o Fundeb? O Fundeb é hoje a principal fonte de financiamento da educação no Brasil. Para fazer um histórico bem breve, a gente começa com o Fundef lá atrás, nos anos 90, né, ainda no governo Fernando Henrique, e como uma política que a gente chamou de Robin Hood, né? Você tira de quem tem mais para ajudar quem tem menos. Garantir equidade é o grande desafio do Brasil, e a pandemia está mostrando isso, e o Fundef vem para essa divisão de recursos, focando primeiro, né, no ensino fundamental, dos 7 aos 14 anos, como uma política de financiamento. Porque é importante entender, Cláudia, e eu acho que é essencial fazer lives como essa, para que a gente possa defender sabendo o que está defendendo, né, e sabendo que esse processo ele é histórico e vem de bastante tempo para garantir educação pública de qualidade aí para todos. Então, a gente tinha o Fundef, que começa a financiar o ensino fundamental, evolui nesse processo para o Fundeb, que inclui aí a educação infantil e o ensino médio. Então, antes a gente só tinha dos 7 aos 14, quando a obrigatoriedade era dos 7 aos 14. Depois, a gente inclui a educação infantil, a creche e a pré-escola, lembrando que a creche nem estava originalmente no projeto, e aí o engajamento da sociedade civil, né, e a pressão, e é isso que a gente precisa entender, né, que pressão popular influencia nas decisões de quem lá nos representa, que é o parlamento, né, então, a Câmara e o Senado Federal. E aí a gente tem o Fundeb, que começa a financiar da creche ao ensino médio. E ele tinha tempo determinado, e ele vence agora em dezembro de 2020. Para vocês terem uma ideia, ele é responsável diretamente pelo pagamento de professores, gestores, quem está na escola. E a gente está falando aqui que a maioria absoluta dos municípios usa os recursos, até porque é uma verba vinculada para garantir pagamento de pessoal que está na escola. E ele tinha uma data, ele tem uma data limite, né? Ele finda agora em dezembro de 2020. Por isso, a pressão para que a gente vote o Fundeb, para que ele se torne permanente, né? Ele não era permanente, agora a ideia é que ele seja permanente, então uma emenda constitucional que requer um esforço maior ainda da Câmara e do Senado. Nós já conseguimos a primeira aprovação no Senado, em 2 turnos, e agora estamos indo essa semana para aprovação no Senado. Conseguimos na Câmara, precisamos do Senado agora, e pedimos, né, que eles não mudem o projeto para que ele não precise voltar para a Câmara novamente. Depois tem uma série de regulamentações, mas a ideia é garantir pagamento de professores, garantir investimento em infraestrutura e garantir financiamento da educação. Então, muitos professores não sabem a importância que o Fundeb tem no dia a dia das escolas, né? Ele é uma fonte essencial de financiamento, principalmente nos municípios médios e nos municípios pequenos.
Afinal de contas, para fazer educação, a gente precisa de financiamento, né? Esse dinheiro tem que vir de algum lugar e a gente precisa garantir. Todo mundo fala que é importante, importante, mas a gente precisa entender o porquê. Mas antes de passar para o Olavo, eu queria dizer que a gente já tem bastante gente aqui. A gente tem um pessoal de São Paulo aqui, de Santo André, São Caetano, Francisco Morato, Mogi das Cruzes, e já tem bastante gente dizendo que conhece a Cleusa aqui, viu, Cleusa? Falando que é uma honra te ouvir aqui, né, nos comentários. De Pernambuco, então o pessoal de Cabo de Santo Agostinho, de Piauí, Bom Jesus, Teresina, do Ceará, de Aquirás, Alagoas, Maceió, e do Pará, de Tucuruí. Então, por enquanto, é esse pessoal que está por aqui. E, Olavo, diz para a gente um pouquinho, então, o que muda com esse novo Fundeb? Tá certo. Bom, primeiro, também, obrigado pelo convite, Cláudia, estendo aqui um alô também à Silvana, então a todos vocês da Elos pelo convite, estar aqui do lado da Cleusa, super honra e fazer esse bate-bola com ela. Bom, acho que para falar um pouco sobre o que muda, é preciso entrar de maneira bem sutil no funcionamento dessa política, do Fundeb, né? A Cleusa fez um importante panorama histórico, inclusive, desde o Fundef, passando pelo Fundeb, o que estava em jogo agora, o que está em jogo agora, mas há mudanças importantes nesse texto que foi aprovado na Câmara, como a Cleusa disse, que agora vai para o Senado, que passam pela forma de funcionamento desse fundo, né? Então, muito rapidamente, como é que ele funciona hoje enquanto política, né? Muitas pessoas acham que o Fundeb, na verdade, é um fundo único, né? Um fundo nacional, que está em Brasília e de lá sai dinheiro, né? O próprio nome, né? Fundeb, Fundo Nacional, e por aí vai, dá esse entendimento. Mas, na verdade, nós estamos falando de 27 fundos, né? Estaduais, ou por unidade federativa, né? Que congregam impostos municipais e estaduais, já vinculados, né, à educação, e esse recurso, então, de cada município do estado sobe para esse fundo de natureza estadual, e esse recurso ele é redistribuído conforme o número de matrículas que cada uma das redes tem. Esse é o elemento equitativo ou redistributivo que a Cleusa mencionou, né? Para além desses recursos que são congregados a partir dos impostos municipais e estaduais, há no Fundeb atual um dispositivo chamado complementação da União, né? É um recurso adicional que o governo federal aporta a esse montante arrecadado, de modo a fazer com que as regiões mais pobres do país recebam um complemento, né? um suplemento. Hoje, por lei, né, esse adicional que a União aporta, ele é estabelecido em, no mínimo, 10% do total arrecadado pelos municípios e estados no Fundeb, né? Só que o no mínimo, na prática, desde a sua existência, ele, na verdade, desde 2006, né, quando o Fundeb foi instituído, ele tem sido o teto de complementação do governo federal, né? Então, e essa complementação hoje, como ela funciona, ela é direcionada para os estados mais pobres, né, e todos os municípios e a rede estadual daquele estado recebem esse aporte adicional, a partir desses 10%. Hoje são 8 estados que recebem complemento da União. Então, em linhas gerais, é assim que funciona o Fundeb. 27 fundos, redistribui conforme a matrícula, complemento da União em 10%. Né? O que muda, então, nesse novo texto aprovado? O primeiro ponto, a Cleusa já mencionou, tornar essa política uma política constitucional, né? Tirá-la, hoje, na verdade, o Fundeb já está na Constituição, mas na parte transitória da Constituição, né? Então, o que essa emenda constitucional, agora a PEC aprovada na Câmara, faz é tirar da parte transitória e trazê-la para a parte permanente da Constituição, né? Isso é muito importante, porque o que isso fará, na prática, é evitar que daqui a algum tempo a gente tenha esse mesmo momento, né,
em que a pergunta várias vezes surgiu: será que o Fundeb será acabado? Será que nós não teremos mais esse financiamento tão importante para a educação brasileira? Na medida em que você passa para a Constituição, é claro que não está 100% blindada. Se alguém quiser fazer uma mudança constitucional lá na frente, pode fazer, mas é muito mais difícil de ser interrompido, né? Então, essa é a primeira mudança. A segunda mudança é um aumento no valor dessa complementação que o governo federal aporta ao Fundeb. Então, ela irá, se aprovada no Senado, de 10% hoje para 23%. Então, mais que o dobro do que o governo federal hoje põe no Fundeb, passará a ser, então, a regra daqui em diante. A terceira mudança, muito importante, é mudanças nas regras de distribuição desse recurso do governo federal. Então, voltando só um pouquinho aqui, como é que funciona hoje essa distribuição do governo federal? Ela é a partir da unidade federativa do estado mais pobre. O que isso significa na prática? Municípios que, dentro de um estado pobre, na média, não são tão pobres assim, acabam recebendo complementação da União pelo simples fato de estarem naquele estado. Ao passo que municípios que não estão nesses estados mais pobres, né, mas que, na média, são municípios muito pobres, né, acabam não recebendo recurso da União. Vou dar 2 exemplos para deixar mais claro. O município de Canaã dos Carajás, no Pará. Tá? O Pará é um estado que recebe complementação da União, é um dos 8 estados, mas Canaã dos Carajás, pelo fato de ter uma arrecadação própria bastante volumosa por conta do minério, também acaba recebendo complementação da União, sendo que é um dos municípios que mais tem recursos para investir na educação. Um outro exemplo aqui no sentido contrário, se a gente olhar os municípios do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, pelo fato de estarem em Minas Gerais, que não é um estado, na média, pobre, portanto, não recebe do governo federal complemento, esses municípios acabam não recebendo complemento da União. E, na média, são municípios que estão bastante próximos ali dos municípios mais pobres no Brasil. Então, esse é o funcionamento hoje. A PEC, aprovada na Câmara dos Deputados, muda essa regra e diz que, a partir do ano que vem, já, do novo modelo, o complemento do governo federal, ele irá para as redes de ensino mais pobres, independentemente do estado em que ela se encontra. Então, nesse novo modelo, usando esse mesmo exemplo que eu acabei de dar, os municípios do Vale de Jequitinhonha passarão a receber um valor adicional por meio da complementação do governo federal. Não é todo o montante da complementação que será alterada, o que avançou foi o chamado modelo híbrido, então os 10% hoje que funcionam daquele modelo que eu descrevi seguem iguais, isso garante que nenhuma rede vá perder recursos com essa nova regra, mas todo o novo montante, ou seja, os 13%, né, na verdade, os 10 mais os 13%, esses 13% passarão aí para essas redes mais pobres. Então, essa é uma mudança, uma terceira mudança importante. Há uma quarta... Olavo, só para ajudar aqui, a Riso está perguntando o que pode garantir a equidade. Então, isso já é um exemplo. Isso. Essas mudanças que eu descrevi, essas 2 mudanças, o aumento da complementação e as mudanças nas regras de distribuição dessa complementação, farão com que o patamar mínimo de investimento observado no Brasil, ou seja, qual é o lugar em que menos se investe recursos, ele seja elevado de R$ 3.700 por aluno por ano, tá, para R$ 5.700 por aluno por ano. Percebam quão expressivo é essa mudança, né? Significa que não haverá, a partir de 2026, quando esse movimento de introdução das novas regras é terminado, a partir de 2026, nenhuma rede de ensino no Brasil passará a ter menos do que R$ 5.700 por aluno por ano. Esse patamar mínimo de investimento, Cláudia, é o que garante com que as redes mais pobres, as redes mais vulneráveis, tenham mais recursos para fazer aquilo que precisa ser feito. E faz, é claro, com que a desigualdade entre as redes que mais têm recursos e as redes com que têm menos recursos seja diminuída. Foi o ponto que a Cleusa mencionou. O Fundeb, no fundo, é uma política redistributiva. Ela faz com que o financiamento seja, a desigualdade do financiamento seja reduzido. Com esse novo Fundeb,
a gente vai reduzir ainda mais na medida que a gente eleva radicalmente esse patamar mínimo de investimento. Então, eu vou parar por aqui, porque eu já entrei muito no detalhe, mas essas são as principais mudanças, e esse é o efeito imediato dessas regras, a gente ter aí um patamar mínimo de investimento radicalmente elevado a partir já do ano que vem, completando aí em 2026. E essas mudanças na prática, vocês conseguem enxergar, aí fica para vocês dois responderem, o impacto disso na escola, o impacto prático, imediatamente para as escolas? Então, a gente entende, né, Cláudia, que a questão de infraestrutura no Brasil ainda é um ponto muito importante. Então, quando você consegue ter mais recursos, você consegue melhorar questões de infraestrutura sem nunca esquecer que, junto com a política do Fundeb, nós conseguimos aprovar outra legislação muito importante, que foi o Piso Nacional de Salários para o Professor. Né? A gente não pode falar de qualidade em educação sem pensar na infraestrutura, mas fundamentalmente no papel do professor. Por exemplo, neste momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Muitas redes e muitos estados, assim como muitos municípios, estão criando seus protocolos de saúde para retomar as aulas, para voltar a ir ao shopping, para voltar a ir à academia, e a gente tem mais de 20% de escolas sem banheiro. Como é que a gente pode pensar em protocolo de saúde sem banheiro? Né? Sendo que uma das prioridades é lavar as mãos e lavar as mãos. Então, a ideia, quando o Olavo fala, né, sobre a redistribuição e dos 27 fundos, o que a gente, e a importância tanto do Fundef como do Fundeb, foi criar um padrão mínimo no Brasil, que também não tinha. Assim como a gente não tinha um piso para professor, a gente não tinha um parâmetro de investimento. Então, onde não chega nesse mínimo, a União vai complementar, que é isso que o Olavo está dizendo, que a gente melhora esse mecanismo quando coloca dinheiro, mesmo em estados considerados ricos, como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, em cidades que são muito pobres. Então, o que a gente precisa é focar no investimento, a gente não precisa da guerra se é gestão ou se é recurso, né? Recurso versus gestão, a gente precisa dos dois, e precisa garantir qualidade, mas para garantir qualidade, a equidade vem em primeiro lugar, né? Você garantir igualdade em duas crianças que estão hoje em situações completamente diferentes e querer que ao voltar para a escola elas sejam avaliadas e que as duas, uma que não teve acesso nenhum ao ensino remoto e outra que teve, responder da mesma maneira, né? O Fundeb é só uma das questões que influenciam na qualidade da educação no Brasil. Por isso que é tão importante a gente olhar uma política pública no geral, evitando da gente descer a régua. O que a gente quer agora no Fundeb é subir a régua, e o Brasil pode e deve investir, né? Não há essa guerra de vai tirar dinheiro da onde? A própria professora Dorinha, que foi a relatora, e agora o Flávio Arnes, que é o senador que está relatando no Senado, colocam essas fontes. E também é uma decisão política, né? Onde é que a gente coloca importância nesse país? Né? Se a gente vai salvar banco ou se a gente vai salvar escola. Não precisa escolher entre um e outro. A gente pode fazer as duas coisas, mas com pesos diferentes. Né? O que significa ter mais crianças na escola? Acho que todo mundo vai lembrar aqui o quanto a escola não era acessível, e ao longo de toda essa trajetória, o que foi colocar todo mundo na escola, e colocar todo mundo na escola custa mais, e não há projeto pedagógico que se sustente sem recurso. E aí eu vou trazer uma provocação do Antônio Lindomar, do Piauí. Ele está falando uma coisa que eu acho bem séria, que ele disse que ele foi coordenador do PDE na região dele, que eles fizeram muitas coisas sem recurso e que, às vezes, a solução não está em rios de dinheiro, mas sim na forma como esses recursos são geridos. E aí a gente traz uma outra questão, né? Como a Cleusa acabou de falar, não é só o Fundeb que vai resolver todos os problemas, ele é uma política pública
nós estamos aqui discutindo isso, mas a questão da gestão desse recurso é uma outra questão para a gente discutir também, né? Como fazer, como fiscalizar. Com certeza, a Cleusa falou muito bem, acho que essa discussão entre recursos e gestão, ela anda lado a lado, né? Não é possível isolar nenhuma nem outra, né? E no caso do Fundeb, eu acho que, inclusive, tem algo muito importante de ser destacado sobre esse novo patamar mínimo de investimento que a gente vai ter a partir, né, até 2026, esse número que eu dei, né, indo de 3.700 por aluno por ano para 5.700 por aluno ano, que é o seguinte, nós fizemos lá no Todos pela Educação um estudo para tentar correlacionar, né, resultados educacionais por meio do IDEB, é o indicador que nós temos, não é o ideal, mas é o que temos, e investimento por aluno, né, para tentar ver se há algum ponto em que mais recursos, de fato, faz muito sentido nessa discussão de recursos e gestão, né? E o que a gente encontra, Cláudia, é o seguinte, até um determinado ponto, e esse ponto é R$ 5.500 por aluno por ano nos anos iniciais do ensino fundamental, até lá, as redes que investem menos que esse recurso, né, têm muita dificuldade de conseguir alcançar bons resultados. Mesmo as redes mais eficientes, aquelas que fazem a melhor gestão possível, têm muita dificuldade de alcançar um resultado minimamente satisfatório, esse número de 5.500. Né? A partir, depois desse dado, né, aí outras variáveis começam a ter um peso muito maior, então gestão, sim, começa a fazer ainda mais diferença, e etc, etc. Mas qual que é o ponto central aqui? Hoje, quase metade das redes brasileiras, 46% das redes de ensino brasileiras, eu acredito que muitos professores, professoras que estão nos acompanhando hoje, estão em algumas dessas redes, né, investem menos do que R$ 5.500 por aluno por ano. 46% das redes investem menos. Hoje esse é o cenário que a gente tem. Por isso era tão importante o Fundeb não só ser prorrogado, mas ele ser melhorado para um Fundeb maior, com mais recursos, mais investimento, mas fundamentalmente mais investimento para as regiões que hoje têm um subfinanciamento crítico, que estão abaixo desse patamar de 5.500. A boa notícia é que com as regras que foram aprovadas agora na Câmara, como eu disse, esse novo patamar passa a ser 5.700. Então, acho que abre uma nova conversa, Cláudia. Cleusa entende muito bem disso, porque sentiu na pele e sabe como é que é difícil tocar uma rede. Recurso não é tudo, mas sem recurso não há gestão que faça milagres. Então, com o novo Fundeb, o que a gente vai conseguir, de fato, fazer é trazer essas duas conversas de maneira muito aproximada. Agora, grande parte das redes terão recursos suficientes para, com boa gestão, poder, de fato, promover uma educação de qualidade. Até a professora Simone, ela está fazendo uma pergunta bem pertinente aqui. Existe alguma diferença entre a distribuição para os segmentos infantil, fundamental e médio, ou fica a responsabilidade de cada município decidir como ele distribui esse dinheiro? Não, existe o que a gente chama de fatores de ponderação. Então, você tem um valor diferenciado, o Olavo explicou e deixou bem claro isso, que esse valor de 5.700 é para o fundamental anos iniciais, meio período, né? Nós não estamos falando aqui de período integral. Quando você vai na tabela, e para quem quiser procurar, acho que é muito importante, Cláudia, eu acho que a nossa intenção aqui é ajudar a formar as pessoas em políticas públicas, né? Saber o que a gente está pedindo e por que essa briga é tão importante, porque a gente precisa escolher as brigas que quer comprar, né? E saber por que está entrando nessa briga. Quando a gente entra lá nos fatores de ponderação, você tem valores diferentes. Você tem, para creche período integral, por exemplo, 3 vezes o fator do fundamental, né? 3,1, não lembro agora qual é o número, mas tem valores diferentes para as modalidades diferentes. Então, creche período integral é um valor, creche parcial, outro valor, pré-escola, valor integral, e assim por diante. Quando o recurso chega na prefeitura, e no estado, né, tem a discricionalidade do investimento na necessidade, onde a gente já teve mais amarrado, né, na época do Fundef,
dinheiro do Fundamental 1 só ficava no Fundamental 1, dinheiro do Fundamental 2 só ficava no Fundamental 2. No começo do Fundeb também foi assim. E aí causavam alguns problemas. Por exemplo, quando eu fui secretária em Santo André, nós tínhamos escolas que tinham educação infantil e fundamental junto. Então, se eu comprasse uma televisão, a televisão era com dinheiro do fundamental. Como é que a gente ia separar as crianças da educação infantil para não assistir aquela TV? Então, isso mudou, até para ajudar os gestores a organizar melhor, porque eu queria muito, né? E o Olavo foi governo também, não é fácil ser governo, né? Um gestor, ele precisa entender muito do pedagógico, mas precisa entender mais ainda do financeiro, para conseguir fazer com que o pedagógico funcione, e aí você tem, sim, parâmetros diferentes. Para o recebimento, para a aplicação, os gestores podem usar, mas eles justificam, né? A gente tem que explicar para o Tribunal de Contas onde é que colocou o recurso, tem um dispositivo que se chama CIOP, que é onde você vai dizer lá, cada uma das suas verbas, onde é que você colocou. Então, é muito importante entender essa diferença. Super legal, Cleusa. Mas a gente ainda vê que o pessoal está com algumas dúvidas aqui em relação a esse recurso que vem do Fundeb, né? Quais são esses recursos? A professora Maria Luísa Ramos está perguntando, e a professora Andréa Gonçalves, ela está perguntando, além do pagamento de professores, que outras coisas eu posso gastar com o Fundeb? Né? Se eu posso gastar com outros... aplicar em outros recursos, além de pagar professor. Vai lá, Cleusa. Então, vamos lá. No Fundeb, e isso permanece, né, nesse novo Fundeb, só o percentual é que deve ser diferente, 60% hoje é a regra atual, 60% do que o gestor recebe, do que a cidade ou o estado recebe, 60% obrigatoriamente é para pagamento de pessoal. Obrigatoriamente. Pessoal que está na escola, em efetivo exercício. Não pode pagar aposentado com os 60% do Fundeb. Aliás, não pode nem com 60%, nem com os 40% que sobra. Tem gente que paga, mas não pode. Com os 40%, então vamos lá. Uma cidade recebe 100 mil. 60 mil ela paga pessoal e 40 mil ela pode investir em compra de equipamento, reforma e ampliação de escola, construção de escolas, mas não pode usar na merenda. Em alguns estados, e na maioria deles, não pode comprar uniforme escolar, né? Mas hoje, o que acontece na prática? Né? Você tem um mínimo de 60 que é investido em pagamento de pessoal. A maioria dos municípios usa 100% para pagamento de pessoal. Em alguns municípios maiores, que pagam um salário melhor para professores, vai os 100% do Fundeb e mais alguma coisa. O que é que muda nessa legislação nova? Eles colocam um teto de 75% para pagamento de pessoal, vamos ver se permanece, né? Mas, por enquanto, é essa a regra que deve entrar em vigor, e o restante você pode usar nas mesmas coisas que já podia, mas restringe e não deixa mais usar 100% para pagamento de pessoal. Na prática, eu não vejo grandes mudanças para os gestores, ao contrário, até porque a maioria usava para pagamento de pessoal por duas questões. De todas as despesas de uma secretaria, a maior é o pessoal, né? São eles que fazem a educação girar. Então, e também para prestação de contas, é muito mais tranquilo e mais transparente você mandar a lista dos profissionais e os recursos que você alocou para pagamento de pessoal, mas deve ter uma mudança aí no novo Fundeb. Quer complementar? Esqueci alguma coisa, Olavo? Não, acho que é isso. Acho que a mudança é tanto percentual, né? Salvo engano aqui, Cláudio, acho que a mudança passa de 60% para professores para 70% profissionais do magistério, né? Isso. Mas ainda como piso, né? Até circulou, você tem razão mesmo, circulou essa coisa de que não, vamos botar um teto, mas como você bem disse, na maior parte das redes, o grosso do Fundeb
já é alocado para pagamentos de salários. E natural que seja, assim deve ser mesmo. A educação é feita de pessoas, é o recurso mais importante, é o ativo mais importante. Não por acaso, muitas redes usam grande parte do Fundeb para folha de pagamento. Se há problemas em algumas redes de usar demais esse recurso, aí é por outras questões, de desenho de carreira, que não cabe ao Fundeb, né, dizer. Mas acho que você resumiu muito bem. Eu, na verdade, complementaria, Cláudia, a resposta à pergunta anterior, ao comentário do professor, que eu não vou me lembrar agora o nome, sobre a pergunta de gestão, né? E você perguntou quais são os impactos imediatos disso, né? E a gente está falando, 2026, o patamar mínimo, está muito distante de 2026. Mas fato é o que o texto aprovado diz, é que esse aumento da complementação do governo federal, já com as novas regras, passa já a valer a partir do ano que vem, mas são incrementos graduais. Então, você vai subindo mais ou menos 2% a cada ano, 2 pontos percentuais, até chegar nos 23%. E para dar um dado aqui super objetivo, já no ano que vem, 1.471 municípios mais pobres que não recebiam recursos do Fundeb passarão a receber agora recursos do Fundeb. Então, tem impacto imediato, acho que essa é uma mensagem importante. E por que isso é tão importante? Cleusa falou isso e Cláudia também. Nós estamos enfrentando uma pandemia que afeta absolutamente todo mundo. Mas os dados já estão mostrando, se é que precisava de dado para a gente saber disso, que são as regiões mais pobres que mais sofrem, né? São os estudantes mais pobres que mais estão sofrendo com os impactos da pandemia. Então, mais recursos para as regiões mais pobres, em condições normais já é muito importante, porque o esforço educacional lá precisa ser maior. Em condições de pandemia, ainda mais crítico. Por isso, de novo, essa discussão sobre Fundeb é tão importante e por isso que esse novo Fundeb é um avanço tão extraordinário. Eu vou aproveitar essa sua deixa aí que você falou da pandemia, Olavo, e vou trazer uma pergunta da professora Andréia Gonçalves, que ela está perguntando se, em relação a esse contexto do ensino remoto, existe alguma coisa prevista pelo Fundeb? Se ocorreu alguma mudança de aplicação no Fundeb em relação, frente ao novo contexto com o ensino remoto? Não, e eu entendo, né, que nem deveria, até porque o Fundeb, como uma emenda constitucional, ele tem um peso muito grande e é importante deixar para a regulamentação o detalhamento. Se a gente começa a especificar demais, a gente muda, as realidades mudam, e aí a gente tem essas dificuldades, né? Depois de ajustar, se você pôs uma lei única e regulamentação, você pode ir alterando na medida da necessidade. Eu só queria reiterar, o Olavo colocou, e é fato, né? Eu fico muito brava quando as pessoas começam assim, estamos todos no mesmo barco, como a pandemia tá. A gente não está no mesmo barco. Nós estamos no mesmo mar que está no meio de uma tempestade. Agora, tem gente que está de iate nesse mar. Tem gente que está com um barquinho mais ou menos, tem gente que está de canoa e tem muito aluno nosso que está a nado. Né? Então, é muito diferente a situação de ensino remoto nesse país, se no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, a gente tem problemas complexos, né? E eu estou vendo aqui, tem gente de Porto Velho, tem gente do Pará, tem gente de muitos lugares onde o acesso, aí você tem zona rural, quilombolas, os indígenas, o Brasil é muito diverso e ele precisa de uma legislação que olhe essa diversidade, garantindo equidade, porque garantir direito, o Fundeb é a garantia do direito à educação para todos e todas. Eu acho que a gente não pode esquecer disso. A professora Riso está falando um pouco de garantir essa equidade, ela está fazendo uma pergunta sobre se essas novas mudanças vão garantir a lei do piso salarial do professor. Vocês veem alguma relação do Fundeb com essa lei do piso salarial do professor? Sim, a lei do piso, ela continua valendo. Tem gente que não cumpre, mas deveria cumprir. Porque já foi o prazo, gente, a lei do piso foi em 2008, né? Mas o que a gente também precisa entender é que essa discussão, como o Olavo falou de planos de carreira e tal, precisa ser feita. Tem gente que ganha um salário base baixo, mas tem um monte de gratificação,
um monte de penduricalho dentro dos recursos. Agora parece bom isso, mas lá na aposentadoria, Cláudio, o pessoal volta a ganhar o valor base. O que a gente colocou lá na lei do piso? A gente, que eu diga, porque na época eu era presidente da Undime e a gente estava lá junto com a CNTE, enfim. Com o piso, você tem que acabar com as gratificações. Ou você incorpora, ou você reorganiza a carreira, mas não pode ter gratificação. Por quê? Porque quando o professor se aposentar, ele vai receber um salário menor. O que às vezes a gente não olha é que a gente quer resolver o problema agora sem pensar em amanhã. Não dá para as redes sustentarem tantas gratificações como salário. Né? O que a gente precisa é aumentar o salário do professor, o salário real dele em sala de aula e evitar as gratificações. Por exemplo, como é que a gente coloca em alguns lugares na região metropolitana de São Paulo área de risco? Tem área de risco em todo lugar. O que o professor precisa é receber um bom salário de entrada, isso garante a permanência dele, com uma carreira estável que vai dar ele um sossego lá na aposentadoria. Então, ele vai pagar por isso, né? Porque quando a gente tem muita gratificação, a gente não recolhe para o Instituto de Previdência em cima das gratificações, né? Por isso que aí, quando se aposenta, volta e ganha só um pouquinho. O Fundeb veio da primeira vez e agora, de novo, assegurar que os professores têm garantido o piso. Legal, Cleusa, obrigada. Deixa eu pegar aqui a pergunta do Marcos, tá cheio de pergunta aqui. O Marcos Vinícius fez uma pergunta bem interessante, Marcos Vinícius Anuto. O destino da verba do Fundeb é de exclusividade da rede municipal ou os professores podem fazer sugestões em seu uso? Como que fica a governança disso? Bom, a Cleusa pode falar melhor, foi secretária de rede já. Eu, em que ter passado pelo governo, eu não fui secretário, então ela de fato sentou na cadeira. Mas acho que remete ao ponto que a Cleusa colocou mais cedo. Isso depende da política educacional local, depende aí de uma decisão do secretário, do prefeito, do governador, de como se dá a organização e o uso dos recursos, né? Algumas redes são mais transparentes, outras menos, outras, de fato, promovem um esforço de participação dos professores e das professoras e dos gestores escolares, outras muito menos, né? Fato é o que as pesquisas cada vez mais mostram, e como eu coloquei agora, né? Se é que precisa de pesquisa para dizer isso que eu vou dizer agora, né? Que quando há o envolvimento e o engajamento dos atores que implementam a política educacional, que no fim do dia são os professores, né? Não é o secretário, que implementa a política educacional é quem está no chão de escola, quem está na sala de aula, né? E o que as pesquisas cada vez mais mostram é que se há, de fato, o engajamento, o envolvimento desses atores no processo de construção das políticas, as chances de que a implementação terá sucesso são maiores, né? Isso porque, fundamentalmente, a política, ela é melhor informada pelos desafios reais do dia a dia, e o secretário, Cleusa vai dizer isso mesmo, sendo secretário, vai dizer isso. Ela não tinha visão de tudo do que acontecia nas escolas, né? Quem tem a visão do que acontece no dia a dia das escolas são os atores que lá estão, né? Os professores e os gestores. Então, uma política educacional informada por quem vive os desafios tem maiores chances de ter maior aderência e consistência para enfrentar os desafios. Então, de novo, tem muita pesquisa que já mostra isso. Eu acho que muitas redes, eu conheço um pouco o trabalho da Cleusa, sei que ela fez isso, que trazem para perto os atores implementadores, os professores, para construir política, tem muito mais sucesso ali na frente. Até numa perspectiva de longevidade da política, né, de continuidade, mesmo com eventuais trocas de governo. Mas eu deixo para a Cleusa complementar aqui, que tem mais bagagem para falar sobre esse assunto. Não, Olavo, você tem toda a razão. Eu só queria lembrar que tem conselho do Fundeb. E o conselho precisa ser obrigatoriamente paritário, né? E às vezes a decisão de colocar em folha é para garantir que os professores possam receber, né? Então, isso é muito importante. Mas essas discussões e a atuação, professores têm assento garantido no Fundeb, no conselho do Fundeb.
E se o conselho do Fundeb não aprova as contas do Fundeb, o município ou o estado para de receber. Eu acho que esses controles sociais, ao longo do tempo, a gente foi aprimorando, né? Como o censo escolar, por exemplo. O Olavo explicou, a gente recebe segundo o número de alunos. Por isso que é tão importante que diretores, coordenadores de escola preencham direito o censo. A gente tem muitos problemas em redes pelo não preenchimento adequado de censo. Todas as políticas passam pelo censo escolar, porque todas elas, para financiamento, olham o censo como referência, né? Transporte escolar, merenda escolar, o próprio Fundeb, e aí um censo mal preenchido ocasiona aí problemas, e o Olavo tem razão, o diretor da escola sabe se seus alunos estão lá. Hoje o grande desafio da pandemia é não perder alunos, por 2 motivos. O primeiro deles, porque escola é direito de todos e todas nesse país. E segundo, porque se a gente tiver uma evasão em massa de alunos ou de localidades, a gente vai ter uma queda no financiamento no próximo ano, né? Porque a gente agora, em setembro, outubro, tem a revisão do censo escolar. Então, é muito importante saber onde estão esses alunos, manter o vínculo, né? Eu acho que até vocês já fizeram uma live sobre isso, né? A manutenção dos vínculos e tal. Tudo isso que é o que a gente está querendo dizer aqui, né? Gestão, projeto pedagógico, garantia de direito, tudo caminha junto. Sem recurso, sem fiscalização, sem o bom investimento, as políticas vão se desfazendo. E às vezes a gente vê municípios e estados que avançavam muito e que, dependendo dos gestores que estão agora, você tem retrocessos absurdos, né? Então, eu vou aproveitar, Cleusa, e vou fazer uma pergunta bem pertinente da Maria Luísa Ramos, que ela está falando assim: como a sociedade, em geral, pode acompanhar a aplicação dos recursos do Fundeb? Porque a gente fala, né, deve acompanhar, deve estar de olho, mas como vocês têm alguma dica prática de como as pessoas podem fazer isso, essa fiscalização, vamos dizer assim? Eu não sou do conselho, eu não sou esse professor que está lá, mas como que eu posso estar por dentro disso? O portal da transparência, que todas as prefeituras devem ter, e tem gente que às vezes eu falo isso, fala assim, mas meu município não tem. Reclame, bote o Ministério Público para cobrar, porque é obrigatório, é lei. Você tem que colocar lá no portal da transparência todas as suas verbas, não só as que você recebe repasse, mas inclusive os 25, né, todas essas questões, e aonde foi aplicado. A gente tem que deixar próximo até, disponível até, a lista dos profissionais que receberam pelo Fundeb. A gente tem que deixar à disposição de qualquer munícipe poder olhar. E o controle social através dos conselhos. Então, o portal da transparência, e tem um link, Cláudia, que se chama Repasses do FNDE. Você consegue saber a cota do salário educação, quanto o município recebeu de merenda escolar, de transporte escolar, qual a conta que esse recurso foi depositado. É muito importante. As verbas públicas, elas são publicizáveis, né? Elas são obrigatoriamente tornadas públicas aí para todos os munícipes. E falando em merenda escolar, eu posso gastar com merenda o dinheiro da Fundeb ou não? Não. Nem com transporte? Não. Se você quiser adquirir ônibus, sim. Você pode comprar ônibus com o dinheiro do Fundeb. Isso pode, aquisição de material e tal, com a parte dos 40%, até a mudança, né? Depois tiver mudança, conforme for essa mudança. Agora, a merenda escolar, não. Merenda escolar ou é dinheiro do Tesouro, que a gente chama, dinheiro da prefeitura, ou do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A gente tem... Cláudia, posso só fazer um complemento à resposta anterior? Não é nem complemento, em linha com o que a Cleusa falava. Acho que a pergunta sobre como é que a gente acompanha, enquanto sociedade, se a aplicação do Fundeb ela é bem feita, né? Que foi a pergunta, né? A Cleusa falou muito bem do ponto de vista objetivo e direto do que é feito com os recursos do Fundeb. Esse é o caminho que ela
ela descreveu muito bem. Tem uma outra forma, menos direta, de acompanhar e cobrar o bom uso do recurso do Fundeb, que é efetivamente no resultado que as redes de ensino alcançam, né? Que tipo de políticas são feitas a partir dos recursos do Fundeb, mas não só, a partir dos outros recursos também que estão fora do Fundeb. O Fundeb, a Cleusa falou no começo, né? O principal mecanismo de financiamento hoje das redes, ele significa aproximadamente 65% do financiamento na educação básica está no Fundeb. Você tem 35% fora do Fundeb, né? Mas fato é que cobrar pela boa política educacional, por ações que de fato tenham efetividade de impacto na aprendizagem dos alunos, acompanhar os resultados educacionais das redes, não só numa perspectiva de elevação de média, mas de diminuição da desigualdade. Isso tudo acho que faz parte também de cobrar pelo bom uso dos recursos educacionais. E aí eu fecharia com um ponto específico, voltar ao fato de que esse novo Fundeb, se aprovado no Senado tal como está, trará de imediato, já no ano que vem, novos recursos para um contingente significativo de municípios. Se a gente vai até 2026, nós estamos falando de aproximadamente 2.700 redes municipais que não recebiam Fundeb antes, que passarão a receber. Eu acho que, tanto do ponto de vista da sociedade, quanto dos educadores que compõem essas redes, absolutamente legítimo e necessário, né, fazer uma provocação e um questionamento com relação ao tomador de decisão da política educacional, secretários, prefeitos e governadores, o que será feito, o que está sendo planejado com esse recurso novo que virá, né? Porque é aquilo, né? Ok, sem recurso não dá para fazer milagre, mas recurso sozinho também não vai resolver. É o recurso suficiente com uma boa gestão que vai trazer um resultado concreto. Então, acho que, como já haverá impacto imediato no ano que vem, já é o momento agora, eleições municipais estão chegando, disso ser discutido. Olha, as redes terão um pouco mais de recurso já a partir do ano que vem para oferecer educação. O que será feito, né? Acho que essa é uma pergunta importante que a gente deve começar a fazer em breve, de novo, partindo aqui da premissa que o texto segue aprovado aí no Senado nas próximas semanas. Maravilha, Olavo. Amei essa sua fala agora da gente associar essa fiscalização com os resultados efetivos de aprendizagem, né? Eu acho que quando a gente chegar nesse ponto, a gente realmente deu um passo enorme em educação, né? Quando todos nós, educadores, começarmos a olhar e se perguntar o quanto de resultado de aprendizagem, e aí eu pego também um pouco, que eu não vou conseguir fazer todas as perguntas que estão aqui, mas a professora Karen, que estava falando que fez essa associação, né, do Fundeb com a aprendizagem, né? Toda a política educacional, ela, na verdade, ela está focada na grande essência da escola, que é fazer o aluno aprender. Essa é a relação que a gente deseja. Então, além de você fiscalizar o bom uso desse dinheiro, muito bem colocado pelo Olavo, que nesse momento político que a gente está chegando agora, o quanto disso está impactando a aprendizagem do aluno lá na ponta, que esse é o nosso grande sonho, nosso desejo, e com certeza o desejo de todo esse pessoal que está aqui nos ouvindo hoje, que está sempre com a gente, né, fazendo perguntas, e tem muitos comentários legais que depois vocês podem olhar, mas aí eu quero agradecer a presença aqui, que chegaram mais pessoas, nem todo mundo falou de onde mas aí eu vou falar um pouco dos lugares que nós estamos conversando. Aqui de São Paulo, a gente tem a cidade de São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Francisco Morato, Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo, São Mateus. No Maranhão, São Luís, em Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, em Piauí, Bom Jesus, Teresina, Ceará, Aquirá, Juazeiro do Norte. Em Alagoas, já aumentou aqui o número de cidades, nós temos Maceió, Arapiraca, Junqueiro. Arapiraca, desculpa, Junqueiro, Carneiros, Satuba. Do Pará, a gente tem Marabá, Jucuruí, Canaã dos Carajás. Porto Velho de Rondônia, Natal, Rio Grande do Norte, Novo Gama, Goiás, Paraíba, Caruaru e Campina Grande.
Obrigada, pessoal, pela presença de vocês, sempre aí, firme e forte nas nossas lives. A gente fica muito feliz com vocês. Eu espero que vocês agora, se forem entrar na campanha, Aprova Fundeb, estejam bem fundamentados sobre isso, né? Estejam conscientes do porquê a gente tem que pedir para que essa aprovação aconteça de fato. Para tudo isso que o Olavo falou para a gente cobrar para o ano que vem, isso tem que passar no Senado, né, Olavo? Para dar certo, né, Cleusa? Então, vamos torcer para que isso aconteça o mais breve possível, para que realmente isso esteja na mão das escolas o ano que vem, porque se isso não acontecer, eu imagino que nós teremos uma situação bem séria nesse país, né? Eu não quero nem imaginar esse cenário. Nós estamos chegando ao final da nossa live, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, quero dar aí a voz para vocês se despedirem do nosso público, a Cleusa, o Olavo. Então, vamos lá, eu me despeço primeiro, eu queria... A gente, na linha do que você e o Olavo estavam falando, né, a gente vai ter IDEB logo mais. E que a gente não fique preso à média, que a média às vezes é muito cruel, que a gente olhe cada escola, cada aluno e respeite essa individualidade e garanta que todos estejam lá, né, porque a média a gente pega números muito diferentes e fica achando que está tudo bom. Então, olhar cada um e cada uma nesse processo e mais ainda depois, quando a gente conseguir sair de tudo que está acontecendo e voltar à normalidade. Votação no Senado sem alteração para que a gente possa partir para a regulamentação. Então, vamos votar e vamos trabalhar. E, gente, sem pressão, o Senado não funciona, assim como a Câmara também não. Bora fazer pressão naquele povo para votar, porque senão a gente tem um colapso. Não é qualquer coisa não votar o Fundeb, né? Então, vamos lá. Obrigado. Me coloco à disposição, né, das perguntas, questionamentos, qualquer coisa. Obrigada. Cláudio, também agradecer a você, a Elos, pelo convite, cumprimentá-los pela iniciativa. Acho que você tem toda a razão quando você diz, esse é um assunto que todo educador, todo professor precisa se inteirar. Ele é de extrema importância e, como a Cleusa falou, dessa participação e desse engajamento de quem, de fato, vive a educação que exerce uma influência importante nos tomadores de decisão, sejam os secretários, sejam os prefeitos, governadores, seja o Congresso Nacional, né? Acho que a gente viu, né, na aprovação desse texto na Câmara dos Deputados foi uma tremenda vitória da educação básica, né? Uma votação expressiva, né? E a votação de um texto constitucional que não só prorroga o Fundeb, acho que essa é uma mensagem que a gente nunca pode esquecer. O Fundeb já era uma política bastante importante e comemorada, inclusive fora do Brasil, né? O que a gente foi capaz de fazer, o que o Congresso foi capaz de fazer, por meio da Câmara dos Deputados até aqui, foi fazer de algo já muito importante uma política ainda mais robusta, uma política ainda melhor, né? Acho que isso é uma tremenda notícia para a educação, em especial dado o momento que a gente vive agora e que os que estão nos assistindo, que fundamentalmente estão na linha de frente, certamente estão vendo com muito mais né, vivacidade aqui, muito mais significado do que a gente que não está na linha de frente nesse momento. Então, eu quero cumprimentá-la e a Elos por promover esse debate, agradecer o convite, foi ótimo fazer essa dobradinha com a Cleusa, e cumprimentar todos os professores e professoras que estão num momento muito difícil agora, fazendo aí o possível para mitigar os impactos de uma pandemia que traz prejuízos muito graves para a educação, fundamentalmente da educação dos alunos mais pobres. Por isso, o novo Fundeb maior e mais redistributivo, em benefício dos alunos mais pobres, é tão importante para o momento atual. É isso, muito obrigado mais uma vez e boa tarde a todos. Obrigada a vocês dois queridos, dois profissionais responsáveis e de muita competência, que nos ajudou a esclarecer esse tema. Quero pedir aos nossos educadores que nos acompanhem, se tiver mais alguma dúvida, podem deixar aí as dúvidas, que a gente continua a nossa conversa aí no chat,
para esclarecer, porque o que a gente quer é que isso aconteça, que aprove mesmo. E não esqueça que nós, quanto educadores, temos uma função social muito importante, né? Que não é só, né? É muita coisa, eu sei, mas essa questão política também faz parte das nossas competências, então não vamos esquecer disso, tá bom? E para encerrar, só aquele convite, não esqueça a nossa próxima live com a professora Vera Placo, uma professora muito querida nossa, né? Então, todos lá, segunda-feira que vem, falando de formação de professores nesse período de ensino remoto, como que a gente pode fazer isso acontecer com a qualidade que a gente sempre tanto deseja, tá bom? E não esqueçam, a Elos está participando do prêmio Top Educação e estamos pedindo aí o voto de vocês, a nossa equipe vai deixar aí o link para vocês votarem na gente esse ano aí, para a gente ganhar o nosso prêmio novamente da empresa Top Educação, tudo bem? Muito obrigada a todos, um grande beijo e uma ótima tarde. Até mais.